Boa noite, meu nome é Diego Dias, eu sou engenheiro da Leão Motores, serviço autorizado Cummins, aqui da cidade de São Paulo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você que fez inscrição na nossa live, você que já é nosso cliente, nosso seguidor nas redes sociais, muito obrigado por acompanhar essa apresentação. Agradeço também a Cummins, em especial ao Marcos Azambuja e a Cláudia Silveira, que nos ajudaram a fazer esse evento acontecer. Eu também quero agradecer a Axis MKT, em especial ao Alisson Durello, que é a empresa que está fazendo toda essa infraestrutura para a gente poder proporcionar a live. Então, hoje nós vamos poder acompanhar e conhecer um pouco mais sobre as diferenças entre as peças genuínas e as paralelas, né? Será que tem alguma diferença? Será que realmente vale a pena investir numa peça genuína Cummins? Então, para isso, nós vamos ter a apresentação aqui do Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Diego. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar participando com a Leon. É sempre importante para a Cummins estar próxima dos seus parceiros, estar sempre suportando também os nossos clientes, né, que são a nossa ferramenta motivadora aí no desenvolvimento aí de novas aplicações. E, mais uma vez, a Cummins tem assim, um imenso prazer de estar participando com a Leon, né, dessa live. Eu acredito que nós tenhamos aqui a oportunidade de transmitir algumas informações, compartilhar alguns pontos importantes na análise e na discussão também em termos de peças genuínas. E conte com a gente sempre que precisar. A Leon sempre será um parceiro estratégico aqui da Cummins e da distribuidora Cummins aqui de São Paulo. Falando um pouquinho de mim aqui, né? Meu nome é Marcos Azambuja, eu já estou na Cummins há 12 anos, com passagens por algumas unidades de negócio, também passando por algumas áreas importantes, desde a área de processos, manufatura, aplicações, suporte técnico ao produto e ao cliente, e hoje eu estou na área comercial. Sou responsável pelo pós-venda de peças da distribuidora Cummins Brasil, presente aí em 7 estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe, onde nós suportamos os nossos parceiros, dentre eles aí com muito orgulho a Leon, que nos fortalece aqui na região de São Paulo. Falando um pouquinho também o que é a Cummins, né, olhando para os números de 2019, a Cummins está em mais de 190 países e territórios, tem uma força, né, hoje que chega a quase 62 mil funcionários em todo o mundo. Com muito orgulho, produzimos mais de 1.400.000 motores no ano de 2019. Chegamos a mais de 8 mil pontos de atendimento aos nossos clientes. E temos também uma vertente muito sólida no investimento em tecnologias e também em pesquisa. Somente no ano de 2019, esse investimento superou a barreira de $1 bilhão. E isso traz para a gente muita motivação, né, a buscar essa liderança no desenvolvimento de tecnologias, não só na propulsão, mas também em outras áreas correlacionadas que eu vou estar compartilhando com vocês, e que mostra o quanto a Cummins, né, é próxima e ativa em seu mercado de atuação. Hoje a gente divide a Cummins em 5 grandes negócios. O segmento de motores, que é o segmento que hoje tem maior repercussão no mercado, tanto em motores diesel, mas também como em motores a gás. Também temos uma atuação em sistemas de força, que são os nossos geradores, que hoje, em momentos tão difíceis, espero que todos estejam seguros e bem, né, que dão suporte aí a hospitais, a data centers, a
empresas, né, essenciais aí na condução de momentos tão difíceis como nós estamos passando, e também o segmento de componentes. Componentes hoje é um segmento extremamente importante para a Camis, né? Eu destaco para vocês, são 6 unidades de negócio vinculadas ao segmento de componentes. Até como novidade, acredito que algumas das pessoas que estamos tendo a oportunidade de falar agora, talvez não saibam, mas a Camis tem o seu próprio negócio de turbos, que através da marca Holset dá suporte a motores Cummins e motores não Cummins também. Nós temos uma unidade de negócios no desenvolvimento de sistemas de pós-tratamento. Hoje o Brasil, nós estamos na era Euro 5 e a Camis, com muito orgulho, dá suporte a seus parceiros também, desenvolvendo sistemas catalíticos que fazem com que os motores atinjam performance em relação às regulações de emissões vigentes. Nós temos uma unidade de negócio de sistemas de eletrônicos que dão desenvolvimento até a módulos controladores, todo um desenvolvimento de sensores, que também é um negócio Cummins, é um negócio de responsabilidade e atuação da Cummins. A Cummins também tem um negócio de sistemas de combustível, né, sistemas de tecnologia em combustível, onde a Cummins produz o seu próprio sistema de monitoramento, né, sistema como Rail, também as suas bombas, injetores e produtos vinculados, são produtos que saem com o nome Cummins. A Cummins também tem uma linha muito importante, já altamente reconhecida no mercado, que é a Flitiger. A Flitiger é um dos maiores fabricantes de sistemas de filtragem, filtros de combustível, filtros de ar, filtros separadores, né, módulos, o próprio líquido de arrefecimento também desenvolvido e ativamente trabalhado pela Flitiger. E por último, uma parceria que não está ainda no Brasil, mas é uma parceria que vem crescendo e ganhando uma expressão muito grande nos Estados Unidos, principalmente, onde a Cummins fez uma parceria com a Eaton, né, fazendo uma consolidação de powertrain, ou seja, uma consolidação entre sistema de transmissão e unidade de potência, através aí do desenvolvimento de unidades de transmissão apenas para motores pesados. Então, essa é uma parceria que está nos Estados Unidos, não tem vínculo ainda no Brasil, mas mostra o quanto a Cummins está se desenvolvendo. Depois, a Cummins tem uma unidade de negócios de distribuição, que é a unidade de negócios que eu estou falando aqui, é uma unidade extremamente importante, e essa unidade de negócio hoje faz com que a gente hoje tenha uma participação importante para nós também. Por quê? Porque é onde a Cummins apoia seus dealers, apoia seus distribuidores, apoia seus parceiros, e está cada vez mais próxima com eles, né, desenvolvendo, dando oportunidade em peças, colocando a sua engenharia mais próxima. E por último, onde a Cummins acaba fazendo uma consolidação e olhando mais para o futuro, que é o segmento de novos negócios, onde a Cummins já vem trabalhando fortemente, tanto em células de combustível e também em eletrificação. Negócios que vêm crescendo muito, ativamente participando em termos de regulações em alguns países que já têm controles específicos, em regiões onde já tem limitações em relação à queima de combustível, e a Cummins investe como precursora também, sempre buscando as melhores tecnologias e apoiando, né, no desenvolvimento de negócios rentáveis e sustentáveis. Falando um pouquinho no negócio Brasil, né, com muito orgulho, a Cummins está aqui no Brasil desde a década de 70. Aqueles que tiveram oportunidade, passando por Guarulhos, pela rodovia Presidente Dutra, próximo aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, fica a maior planta que nós temos. Em Guarulhos, nós temos oportunidades de mostrar para vocês aqui que essa planta dá suporte não só para produtos fabricados para o mercado brasileiro, mas para exportação, com grande foco para a América do Sul, e também exportando componentes para outras regiões do mundo. A Cummins tem um orgulho muito grande de ter essa planta, de estar no Brasil, de desenvolver tecnologia dentro do Brasil, inclusive dentro da planta aqui, nós temos um centro de tecnologia de desenvolvimento de motores, amplamente
com recursos tecnológicos aí de ponta para dar suporte, além de uma planta também de filtros, que é independente, fica numa outra região, né? Mas nessa planta que vocês estão vendo aqui, há produção de motores, produção de geradores, produção, soluções aqui de pós-tratamento, uma linha também de montagem de turbos para o mercado brasileiro, e aonde a gente fala com muito orgulho que a gente dá suporte, né, através do nosso centro de distribuição aí de norte a sul do país. E aí destaco também principais clientes que nós temos muito orgulho de falar da parceria, né, e do relacionamento que nós temos, como, por exemplo, a própria MAN, Volkswagen, a Ford, que sempre a gente vai destacar como um parceiro estratégico da Camis por muitos anos, a própria Jack, e aí a gente fala de outros clientes que nós cativamos aqui no Brasil, como Stara, a própria Atlas Copco, a Jacto, que tem aí um orgulho muito grande no Brasil de ser uma precursora de tecnologia também, são parceiros estratégicos da Camis, e a Camis cada vez vem trabalhando mais próximo no desenvolvimento, não só de produtos mais robustos, mas também no desenvolvimento de produtos com menor consumo de combustível e melhor performance. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, compartilhar com vocês um tema muito importante que a Camis, né, até no intuito de desenvolver um pouco mais sobre vocês, que é um mercado muito latente aqui no Brasil, que é o momento em que a gente tem um produto Camis aplicado aí em inúmeros equipamentos, e chega uma hora de você fazer um reparo, chega a hora de você fazer uma reforma no motor. E é importante você entender, né, essas diferenças entre um produto Camis, genuíno Camis, e um produto não Camis, né? Porque se você não souber disso, o motor vai sofrer das consequências. Isso é extremamente importante, ter essa proximidade e ter também informação para uma correta tomada de decisão. Em analogia, eu gostaria de compartilhar um case que nós temos aqui bastante interessante. Vamos imaginar que a gente quer fazer uma receita de pudim de leite condensado. Muitos aqui, com certeza, têm aquela receita saudosa da avó sobre um pudim de leite, que tem aquele sabor que muitas vezes é inconfundível. E aí vamos colocar que nós precisamos comprar para fazer esse pudim uma lata de leite condensado. E aí, vamos imaginar, a mãe ou a tia solicita, por favor, Marcos, vá ao mercado comprar uma lata de leite condensado. E lá a gente vai. E a gente chega no mercado e pega 3 latas, porventura, para a gente fazer um comparativo. E vamos imaginar isso como se fosse peças também. A primeira lata, aquela lata, a primeira referência que a gente vai ter, ela custa R$5. Eu não sei que marca que é, eu não sei qual a origem dela. A segunda lata custa R$4. E a terceira lata custa R$3. Marcos, 3 latas, referências em preço. O que isso traz para a gente? Traz algumas percepções que a gente precisa, principalmente, conhecer o produto. Porque ao conhecer o produto, a gente começa a ter referências. E aí, vamos colocar a primeira lata. Olhando as especificações, a gente pega o rótulo dela e vai fazer uma leitura qualificada. É uma lata que tem, obviamente, condensado e adoçado, obtido a partir do leite fresco, puro, integral. É um ingrediente clássico em receitas de sobremesa, mas puro também é delicioso. Já tenho certeza que algumas pessoas que muitas vezes vão para a esposa no mercado já estão imaginando que lata de leite, que marca de leite condensado é. Obviamente, isso foi baseado no que você está lendo de percepções. A segunda lata, ela também é de leite condensado. Ideal para receitas de pudim, sorvete e doces em geral. Veja que ela já tem uma informação, de certa forma, mais resumida. Espera aí, que marca que será essa? A terceira lata, eu preciso de uma lata para fazer com a referência 1, porém, para fazer a mesma receita com a receita 2, eu preciso de uma lata e meia.
E a terceira lata só fala para mim na embalagem, essa lata tem 397 gramas e não fala mais nada. Porém, para eu conseguir fazer a receita, eu preciso de 2 latas de leite condensado. E aí eu trago essa mensagem para todos. Vejam, a quantidade que a gente precisa, o custo de cada uma das latas de leite condensado, porém, vamos pensar em rendimento, qual seria o menor custo para eu fazer a receita? O menor custo para eu fazer a receita é com a lata 1. Por quê? Porque ela tem um rendimento, ela tem uma performance superior às outras. Isso faz com que, no primeiro momento, a percepção de um produto com um custo mais alto, numa segunda percepção, é o produto mais rentável. É aquele produto que traz a percepção de uma melhor qualidade na produção e, obviamente, uma percepção também que é um produto diferenciado. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre peças genuínas, né? O que é a peça genuína? O que é a peça paralela? Né? E isso está normatizado através da BNT 15296, versão 2006, né? Onde peças genuínas são definidas por aquelas peças que atendem os requisitos e especificações de engenharia do fabricante. E, obviamente, precisam ser certificadas por um sistema de qualidade do fabricante. Ou seja, a engenharia do fabricante que produz o produto final tem total controle no dimensionamento de cada um dos componentes. Outro ponto, quando nós temos requisitos específicos, toda melhoria que é feita no componente retroage sobre a produção das peças e, obviamente, uma atualização de mercado em relação a esse componente. Sempre que você está adquirindo um componente genuíno, você está comprando a melhor solução para aquele produto, o produto mais atualizado, o produto que tem uma vertente em termos de engenharia mais próxima à que você necessita para aplicação no seu produto. Ou seja, você não vai ter dor de cabeça, tá? Seguindo um pouquinho, vamos falar sobre a diferença entre peças genuínas e peças não genuínas. Importante porque hoje nós temos no mercado inúmeras opções e opções de peças de origens muitas vezes desconhecidas. Quando você tem uma peça genuína, essa peça passa por um processo de qualidade muito rigoroso, passa por testes tanto em dinamômetro, ou seja, a performance completa do motor, quanto em campo também, em termos de aproximação efetiva do produto em relação às características de cada uma das regiões. A gente tem também características em termos da avaliação do material utilizado. Pesos, medidas, composição. Se estamos utilizando componentes nobres, esses componentes refletem as características específicas da peça. Assim como a gente também tem teste de performance. Muitas vezes somos obrigados a levar equipamentos, levar o próprio motor em altas altitudes para que eles consigam performar testes de maior nível de exigência. Assim como temperaturas tanto altas, que são corriqueiras em várias regiões aqui no Brasil, como em temperaturas baixas, onde são levados em situações extremas e regiões específicas. Tudo isso é com um controle de qualidade absoluto, em termos de garantia, em termos também na busca de inovações, que fazem com que todo esse pacote gere maior robustez, maior performance desses componentes para as respectivas aplicações. Importante compartilhar com vocês que muitas vezes não são situações visíveis. E aí eu trago um estudo que a Cummins fez com muito critério sobre pistões, tanto comparando uma peça genuína quanto uma peça não genuína. Olhando a olho nu, como muitos médicos falam, são duas peças praticamente iguais, mas na verdade não são. Não são por quê? Porque existem características, existem detalhes tão importantes que quando você vê, por exemplo, a distância entre os anéis do pistão, essa distância tem uma especificação. Não é simplesmente ir lá e copiar. A Cummins
a engenharia da Camis trabalha ativamente para que o melhor produto em termos de performance, né, em desempenho esteja disponível para seus clientes. E em relação a isso, quando você tem o correto produto, né, você tem um acúmulo adequado de carvão entre os anéis e aumento de sopro, né, a própria contrapressão que você tem no motor. E é importante vocês entenderem que se você tem uma distância incorreta ou um produto fora do especificado, há uma tendência de você ter alto e excessivo, vamos dizer, consumo de óleo lubrificante, perda de potência, contaminação do óleo lubrificante, desgaste prematuro de componentes do motor e custos desnecessários. Mas, Marcos, além disso, onde a gente consegue ver? Vejam que são detalhes importantes que muitas vezes são despercebidos, até mesmo por mecânicos, por até mesmo pessoas com grande prática no mercado. Por quê? Porque são detalhes. E esses detalhes são muito bem controlados pela Camis, aonde a Camis, através dos seus sistemas de qualidade, faz todo o monitoramento da gestão e da disponibilidade desses produtos. Outro ponto importante também é em relação à distância entre os alojamentos, né, que a gente tem dos anéis do pistão. Alojamentos menores que o especificado em relação à característica que a Camis coloca como sendo a recomendada. Você tem, em termos de desempenho, restrições de flutuação do anel. O anel ele foi projetado para ter um movimento. Quando você não tem esse movimento adequado, né, você começa a ter uma série de consequências. Né? Você tem acúmulos, por exemplo, de carbono, né, na própria cavidade do anel. E o efeito, e é muito complicado, a perda precoce do cilindro. Até mesmo o anel pode agarrar na camisa, causando uma falha catastrófica. O que é uma falha catastrófica? É a perda total do motor. É uma quebra de biela, uma perfuração de bloco, é uma perda do virabrequim e, consequentemente, a perda do motor. Marcos, mas uma peça paralela pode chegar a esse nível de dano? Sim, sim, porque todos os componentes são projetados dentro de uma dinâmica, né, de inter-relação entre eles. A falha de um gera um efeito progressivo sobre os outros. Pontos importantes também. Veja nesse desenho aqui. O pistão, ele tem que trabalhar dentro de limites de folga e cavitações que você tem no pistão podem gerar, por exemplo, impactos entre o pistão e a camisa, remoção, por exemplo, dos canais de lubrificação e uma lubrificação ineficiente. São detalhes que eu trago para vocês, são detalhes importantes. E, gente, nós estamos compartilhando aqui com vocês um número de WhatsApp, que depois que a gente finalizar aqui, a gente vai ter um momento para vocês enviarem perguntas. O Diego vai fazer a condução dessas perguntas aqui com a gente. E é importante a gente também trazer para vocês essa oportunidade de sanar dúvidas e questionamentos. Pontos importantes. Veja esse, que é o termo em inglês é scuffing, mas é o risco que a gente acaba encontrando nas camisas. Né? É um processo até mesmo de brunimento, e são falhas que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Tá? Quando vocês estão vendo aqui, vocês podem até ampliar a imagem para mim, por favor. Olhando aqui dentro da camisa, vocês vão ver uma série de riscos, né? Tanto na imagem superior esquerda, quanto na imagem inferior à direita. Tá? Esse cilindro, né, com sinais de scuffing demonstram para a gente perda de lubrificação. Com isso, você tem perda de potência, aumento do sopro, né, da pressão que você tem dentro do cárter e, consequentemente, aumento de consumo de óleo. Marcos, mas por que que isso acontece? O que a gente deve fazer para ter um controle efetivo em relação a essas características? Olhando com mais detalhes, né, esses riscos, você tem que o cilindro com sinais de scuffing e você tem a perda de lubrificação. Porém, você tem sinais do contato do anel com a camisa causando scuffing, ou seja, esse apenas detalhe que está em vermelho aqui pode gerar, através de um anel que esteja fora do dimensional, um simples anel,
Que muitas vezes, não, pode comprar qualquer peça que isso aqui não dá problema não. Agora, esse anel, casado com um pistão, com diferencial com dimensional diferente do que a Camis recomenda, pode gerar, olha a quantidade de riscos, olha o dano que você fez a um componente de performance crítico para o motor. Então, são características que a gente tem que ter um perfeito alinhamento na hora de optar por uma peça genuína, porque são componentes que trazem a evidência da performance para o seu motor. Então, uma perda de performance nesses componentes traz sinais evidentes para a gente. Aqui eu mostro para vocês, né, uma imagem aqui tirada do microscópio, ampliada em 100 vezes, e cada parte mais escura que vocês estão vendo aqui é uma demonstração de um buraco. Buraco, Marcos? Sim. E aqui não deveria. Todo um processo que é feito de espelhamento para que você tenha um correto movimento do pistão, você começa a ter aderência de componentes que vão trazer uma perda de performance efetiva para o motor e principalmente perda de potência. E aí vamos entender um pouquinho mais sobre alguns fundamentos aqui em relação aos anéis de pistão. Tá? Importante compartilhar com vocês, aqui vocês estão vendo um corte do pistão e as suas respectivas regiões, né? Tanto a região superior, o canal superior, a cavidade onde é feito o assentamento do anel, né? O canal, a segunda região, depois a gente descendo, vem para o canal intermediário com o segundo anel, e o canal inferior aí com o terceiro anel. Veja que toda essa região, esses anéis, eles têm que ter uma movimentação, né, dentro dos canais, que isso já é projetado dentro da Camis, já é projetado juntamente com a engenharia, para ter o correto movimento do pistão e, obviamente, extração da máxima potência que você busca em relação à performance do seu equipamento. Dentro dessa dinâmica, veja que interessante, eu tenho aqui um fluxo superior e um fluxo inferior através da movimentação. E aqui na imagem inferior, aquele anel que faz que você vai vestir ele, né, no pistão, na cavidade do pistão. Alguns aí falam raspador, outros, termo correto seriam os anéis do pistão. E a gente tem o movimento, né, e um fluxo de abertura gradual que faz com que você tenha o movimento superior e inferior. Quando a gente traz essa mesma dinâmica, aqui mostrando, né, a cavidade na parte superior aqui na abertura do anel, aquela folga que vocês estão vendo aqui na figura azul, né, abaixo aqui da descrição, área do fluxo de gás, é um espaço mínimo, mas esse espaço foi projetado em termos de dilatação do material e comprometimento em termos de folga na movimentação do eixo do pistão para que você tenha um correto alinhamento entre o anel, o pistão e, obviamente, elevando através do canal da camisa. Então, são informações importantes que a gente traz. Por quê? Porque entendendo melhor essa dinâmica, a gente começa a compreender algumas falhas. São falhas que muitas vezes a gente fala, mas o anel não faria isso. Mas vamos entender um pouco mais a fundo, né? Tanto em termos de pressão, ou seja, o quanto você tem de pressão, e nesse caso vocês veem que o anel está pressionando muito a região inferior aqui da cavidade do pistão. Marcos, mas o que isso pode ocasionar? Quando você tem essa pressão excessiva, eu tenho um componente do anel que ele é feito de aço. Gente, que material que é feito o pistão? O pistão é feito de alumínio. Quem que é mais resistente, aço ou alumínio? Obviamente, como muitos já estão pensando aqui, o aço é muito mais resistente do que o alumínio. E com isso, o que acontece? Você gera um dano, certo? Na base aqui, ó, do chanfro que você tem do pistão. E isso faz com que você tenha, nessa imagem aqui, ó, um detalhe, uma perda efetiva de propriedade do próprio pistão.
E o correto é você ter o correto assentamento do anel. Então, um anel genuíno, um anel que foi dimensionado conforme os requerimentos da Cummins, traz essas características também. O próprio pistão, que muitas vezes os clientes começam a colocar, Marcos, mas esse é um pistão genuíno. O pistão genuíno tem todas as suas bordas, como pode ser visto aqui na figura superior esquerda, arredondadas. Já peças muitas vezes não genuínas já não tem esse chanfro de arredondamento, que a gente fala, essa borda arredondada. É praticamente uma borda pontiaguda. São duas faces conectadas. Isso gera muito em termos de riscos na camisa, mas também em relação a consumo excessivo de combustível, desgaste precoce dos próprios cilindros. Então são características importantes que a gente compartilha com vocês, né? Até mesmo em relação às propriedades físicas do pistão. Em alguns casos, você pega um pistão na mão, Marcos, mas 40, a gente pega uma diferença aqui em torno de 40, muitas vezes não é sentida no tato, na mão. Mas na performance do motor é uma situação crítica, né? O desbalanceamento dos pistões vai gerar vibração para o motor, vai gerar excesso de ruído, vai ter riscos de quebras aí de componentes como mancais, suportes, coxins e outros. Então são características importantes que vocês têm que analisar na hora de definir a aplicação de um componente como, por exemplo, um pistão. Aqui em cima do pistão, a gente tem uma cavidade que o termo que a Cummins coloca aqui é o termo ball. Tá? E é uma câmara de combustão, onde você tem um acúmulo de pressão de gases injetados pelo sistema de combustível para ter a detonação e, obviamente, o movimento ascendente e descendente do pistão. A questão é que nós temos inúmeras características específicas, né, em termos de dimensional, para um pistão. Dentre elas, o correto dimensionamento entre a altura, né, e o volume. Isso é dimensionado para você ter um volume correto de pressão na câmara. Quando você coloca um pistão que tem medidas fora, diferentes das medidas especificadas, você já tem problema de queima insuficiente, você tem que começar a dosar mais combustível para poder extrair a mesma performance. E, gente, o principal, repito, componente em termos de custo para uma operação de um veículo diesel é o diesel, é o combustível. Quando você tem um correto consumo, um consumo de acordo com a especificação, isso está diretamente relacionado ao rendimento e à eficiência do teu veículo, é o teu bolso que está sentindo. Então são características que você investe um pouco mais numa peça genuína, a durabilidade vai ser maior, o rendimento vai ser melhor. E o custo efetivo que você tem do componente é muito pequeno em termos de performance que o veículo vai te trazer. Então são características extremamente importantes que a gente coloca. A perda de eficiência é a percepção que você tem que o teu produto não está rendendo, que o teu motor, que o teu caminhão, que a tua máquina não está performando de maneira adequada. Então são características que a gente tem que atentar para que a gente tenha a melhor vida útil do motor, né, e do componente que a gente tanto preza para ter um correto zelo, né, e um adequado sistema de manutenção. Então aqui a gente mostrando, né, um corte aqui em um motor, mostrando o cilindro, mostrando a camisa, mostrando os injetores, né, e a movimentação que você tem. E aqui a gente chega em alguns pistões. Vejam características visíveis entre uma peça genuína, essa peça aqui que tem uma coloração negra na faixa esquerda, e já uma peça à direita. Gente, são características, peças totalmente diferentes. Isso daqui é equipamento, é custo. Um equipamento parado é prejuízo em dobro. Além de você não executar o seu serviço, você tem despesas para manter esse equipamento inoperante. Então são características que a gente tem que ter um cuidado especial também. Veja, por exemplo, essa falha aqui causada pelo excesso de calor na cabeça do pistão. Gente, derreteu. Isso daqui é componente
que não é uma peça genuína. Veja aqui, por exemplo, detalhes, por exemplo, de uma peça com dimensional fora do especificado, onde eu tenho aqueles, Marcos, mas aqueles 2 furos são tão importantes assim? Vocês não sabem, tanto no desenvolvimento pela engenharia, mas também até na aplicação, quanto isso é estudado para desenvolver uma correta lubrificação, ou seja, o sistema permitir com que o óleo chegue na quantidade, no lugar adequado, para que a movimentação de componentes de performance tenham a correta quantidade de óleo. O óleo lubrifica, o óleo permite movimento, o óleo refrigera, porém, isso tem que chegar dentro da câmara na correta proporção, na correta quantidade. Se você tem furos e não vai trazer, obviamente você vai ter situações que vai aumentar a resistência, ou seja, a falta de óleo vai aumentar a resistência vai gerar um aumento do atrito, e o aumento do atrito, consequentemente, gera também agarramento de alguns componentes, né? Até mesmo travamento de alguns componentes. E aqui eu trago um componente, né? A Leon, como um parceiro estratégico da Cummins, aplica, obviamente, produtos genuínos em suas reformas, e a gente traz um componente que tem um alto índice de falha. Interessante que uma característica, quando a primeira bomba, né, a bomba de água, a primeira bomba que é colocada no motor, que sai com o motor original, ela tem uma durabilidade muito grande. Porém, alguns componentes, o mau uso, um líquido de arrefecimento de baixa qualidade, ou até mesmo a ausência de um líquido de arrefecimento e a utilização contínua de apenas água no sistema, faz com que você comece a ter danos. E a hora que você troca a bomba original por uma bomba não genuína, muitas vezes a gente vai com a peça até o parceiro. E o parceiro, às vezes, tem uma opção, tem 2, e são peças com características visuais totalmente diferentes. Nossa, mas por que essa peça é tão diferente em relação à outra, né? E aí a gente tem componentes, por exemplo, que eu tenho nesse caso aqui, nesse detalhe que a gente está mostrando, o furo do respiro. Uma vez que você tem uma peça não genuína e esse furo está com a localização, ou seja, as coordenadas dele estão diferentes do que foi projetado, você já começa a ter limitações em relação à performance, né? A passagem de impurezas, o dano nas vedações e, consequentemente, falha sobre falha. Eu compro, eu vou lá, eu troco, eu compro, eu vou lá, eu troco. E muitas vezes o cliente fala, nossa, mas essa bomba que eu comprei é uma bomba muito mais barata. É uma bomba em relação ao original. Só que ele parou para olhar e falou assim, gente, vamos pensar lá no leite condensado. Já é a terceira bomba que eu troco em menos de 100 mil quilômetros. E a primeira bomba eu troquei com o motor com mais de 500 mil quilômetros, ou 300 mil quilômetros. Vamos pensar lá naquele caso do leite condensado? Será que a economia está sendo inteligente? E, obviamente, quando você começa a buscar as falhas, não simplesmente trocar o componente ou trazer um pouco mais de informação, e é importante você levar o componente, é importante você levar, muitas vezes, o equipamento, por exemplo, até a Leon. Por quê? Porque precisa de uma análise técnica. Não é simplesmente desmontar uma peça e trocar. É necessário você avaliar, e aí um time especializado, um time técnico, né, como a Leon tem hoje aqui em São Paulo, vai te falar, olha, a causa raiz do seu problema é isso. Então, recomendamos você trocar a peça por um componente genuíno. Nós temos convicção, certeza, que esse componente não vai ter falha conforme essas falhas cíclicas que você está tendo. Tá? Então, são componentes importantes. Até alguns comparativos, por exemplo, veja componentes. Marcos, a componente do lado esquerdo é o componente genuíno. O componente do lado direito é o componente não genuíno. Realmente. Aqui a parte do rotor é diferente, mas a parte aqui de trás da polia,
ela é escura e a outra é polida. Veja que tem um processo industrial a mais na peça genuína, né? E a polia da bomba, sem usinagem, causa desbalanceamento, causa vibração, excesso de vibração causa dano, e esse dano pode se tornar um dano de grandes proporções em termos de custo. Custo não só da troca do componente, mas também o custo pela indisponibilidade do equipamento. E essa indisponibilidade muitas vezes pode acontecer no momento que é aquele momento que você não gostaria que acontecesse. É aquele momento onde teu caminhão está carregado, aquele momento que você tem que entregar uma carga com um prazo extremamente justo, e nessa hora o que fazer? Nessa hora como agir? Se o teu caminhão está parado, todo o teu líquido foi para o chão, e aquela cena que muitas vezes a gente passa pela estrada e vê um motorista desesperado pela pressão que ele tem em termos de responsabilidade na entrega e sem nenhuma ação, sem falar que pode ser uma carga perecível. E uma carga perecível, gente, o prejuízo significa não só o veículo parado, mas toda a responsabilidade e custo pela carga. E isso é onde a gente tem que ter um cuidado especial. Aqui eu compartilho com vocês, nós não estamos aqui para falar nomes, mas veja as características em relação ao próprio impeller aqui, os rotores que você tem, né, de uma bomba d'água original, e veja aqui também a própria folga, o anel de vedação que você tem, a diferença entre um original e um não genuíno. Características até mesmo na dureza do componente, a qualidade na produção da peça. Então são características importantes que nós compartilhamos com vocês, que devem ser analisadas criticamente na hora de comprar um componente, principalmente um componente crítico para aplicação. Então esse é um ponto que a gente tem que ter um cuidado especial. Veja que o impeller que você tem aqui, as pás são de plástico, gente. Por mais que tenha uma característica visual, não, e o vendedor vem trazer para você que tem um design diferenciado, veja, o componente original é uma peça usinada, uma peça com muito mais robustez em relação a um componente não genuíno. Dentre essas características, veja que quando você tem aqui o design da polia, né, ele foi projetado para você ter fluidez do líquido e gerar, obviamente, uma troca de calor mais eficiente, né, movimentando o líquido de arrefecimento. Quando você tem, né, um sistema que gera turbulência, você gera uma troca ineficiente. Você empurra e você gera espaços que, obviamente, não vão ter a eficiência adequada para você conseguir, obviamente, ter uma performance para o teu equipamento que gere, obviamente, uma situação. Então, não só os problemas de turbulência, polia de ferro, obviamente, que pode desgastar aqui, oxidar, mas também o desgaste prematuro da correia, que vai estar sendo forçada muito mais do que um componente não genuíno. Então, camisa aqui com sinais de cavitação. E, gente, cavitação é crítico. Uma vez que você tem um componente do teu motor com cavitação, o risco de você ter uma falha progressiva é muito grande. O prejuízo vai ser muito grande. E não é isso, né? Quando você está comprando um equipamento, é um equipamento de performance que tem que produzir. O outro componente que nós temos muitas discussões com os nossos clientes, muitos questionamentos, é em relação às juntas. As juntas, se você olhar assim, Marcos, mas é um componente tão sensível, a gente vende todo ele embalado para não ter nenhuma possibilidade de dobra em relação a nenhuma movimentação. A Leon, quando vai instalar, instala com todo cuidado. Porém, uma junta original, uma junta genuína, e você compara com uma junta não genuína, gente, a gente observa variações até a furação. Se você não tem uma furação correta, baseada num produto, num desenho, numa especificação de um fabricante, ele não vai casar, ele não, é uma peça contra a outra. Não vai ter o correto assentamento. E não tendo o correto assentamento, você não vai fazer a função primária de uma junta, que é vedar. Então são características
que você tem entre passagem de óleo, passagem de água, e aí o pessoal, olha, está vazando aqui pela junta. Com certeza, uma junta de baixa qualidade, instalação incorreta, e obviamente é onde você precisa de ter o apoio, por exemplo, de um parceiro qualificado, e a Leon é um parceiro que vai trazer essa percepção de uma montagem técnica, cuidadosa, zelosa, né, na característica de respeitar todo o plano de montagem estabelecido pela montadora, pela Cummins, para que você tenha o teu produto na melhor condição. Mas, Marcos, eu vejo aqui, ó, são detalhes pequenos, não vão fazer muita diferença. Quando você tem uma falha catastrófica, quando você tem a perda de um motor e você tem que assumir integralmente os custos, eu falo para vocês que o custo não é baixo. E aqui eu trago um exemplo muito curioso para vocês, né? A gente recebeu de um parceiro aqui, não fica no Brasil, é uma pessoa muito trouxe essas informações para a gente, um artesão. Eu falo que esse artesão ele tem uma fábrica pessoal aqui de juntas. Se vocês verem aqui, está em espanhol, fábrica de empaques. Empaques é a tradução no espanhol para o português, né? Traduzindo, você tem as juntas. Veja que esse artesão, ele tem capacidade de produzir qualquer junta a qualquer momento. É você chegar e ele vai trazer para você a junta que você precisa. Ele não precisa nem ter estoque pronto. Ele simplesmente precisa de uma folha, uma canetinha, né? Até quem tem filhos pequenos aqui, muitas vezes vem nossos filhos brincando aqui, fazendo recortes, mas é um negócio sério. É um negócio que precisa de precisão. É um negócio que precisa de uma atenção especial. E aí, quando vocês veem aqui a qualidade, né? Obviamente, esse artesão procura fazer da melhor maneira possível, porém com um ferramental muito limitado em termos de precisão. E você está colocando isso em cima de um motor que tem que gerar potência para arrastar não só o veículo, mas uma carga junto. E quando você é exige ao máximo, né, esse motor, é onde você vê aqui esse comparativo, né, a tampa do resfriador de óleo aqui e o estado que ficou a junta, né, uma junta não genuína. Marcos, mas uma simples junta, sim. Você acha que alguns componentes da junta vão ficar aderidos aqui? Não, vão lá no bico do resfriador do pistão, né, e obstruído o material. O que que foi? É pedaço de junta, que obviamente decompôs e foi parar em vários componentes dentro do motor. Né? E aqui mostrando para vocês, né, o pistão com sinal de agarramento aqui de cilindro causado por falha de lubrificação. Se eu não tenho óleo, obviamente, os danos são maiores. E para chegar nesse dano, é um dano progressivo. Um outro componente deixou de executar a sua função, que gerou uma ineficiência de lubrificação, o pistão simplesmente não teve o que fazer, aumentou a temperatura, ele agarrou, e aí são os custos que a gente tem por uma operação deficiente. Vejam aqui o cilindro totalmente riscado por falha de lubrificação e com um dimensional também já fora em termos de performance. E aqui um comparativo, né, de uma junta genuína e uma junta não genuína em termos de diferenciação. Né? Você veja que o material é totalmente diferente em termos não só, né, de características visuais, mas também o material não é vulcanizado de maneira adequada. Né? O que eles fazem? Eles aplicam uma tinta até na característica para mostrar, né, que é um produto muito parecido com o produto original. São características que eu mostro para vocês que tem que ter um cuidado especial na hora de tomar uma decisão e uma definição de qual componente vai ser utilizado. Aqui outro componente crítico, que é o damper, né, onde você tem aqui a falta da borracha de amortecimento. Né, e se você olhar no detalhe, onde você tem aqui essa parte vermelha, você vai ver com bastante critério uma porosidade. E aí você tem torção de virabrequim, quebra
possível de um virabrequim e quebrou o virabrequim, é dano catastrófico, é dano progressivo, perda do motor, significa ter que recuperar, em alguns casos, a impossibilidade de recuperar o motor, por exemplo, se você tem não só o dano no virabrequim, mas também o dano no bloco. Seguindo aqui um comparativo, né, da engrenagem do comando, e aí vocês que conhecem, né, muito bem motor sabem o quanto esse componente é exigido, tá? Então, você vai ver, obviamente, falta de tratamento térmico, né? Em relação aos dentes. Então, você tem uma característica de um produto inferior em termos de capacidade de esforço, com risco de dano. E vocês sabem, gente, a partir do momento que uma engrenagem sai fora do ponto, uma série de falhas acontece. Então, eu vejo que a gente precisa ter muita atenção, é um ponto importante que a gente tem que atuar em termos de critérios. E aqui um componente, gente, que muitas vezes o pessoal fala, não, pode usar qualquer um, não é problema. A biela é um dos componentes mais críticos do motor. Montagem técnica, né, a necessidade de você ter um cuidado especial, é o elemento que leva o pistão. E aí você vê aqui um componente genuíno e um componente não genuíno. Aqui na imagem, bem no detalhe, na figura não genuína, vocês vão ver algumas marcas puncionadas. São marcas de estampagem, de referência, de um número. Não é normalmente o número de série, para fazer até uma correlação em relação ao produto original, mas quando você vê isso, essa própria marcação gera um esforço na biela. E ao gerar, você tem muitas vezes uma questão de desalinhamento. Agora eu falo para vocês, uma biela com desalinhamento, o que ela vai fazer no motor? Tá? Então são riscos que a gente tem, né? A falta do alinhamento de montagem na capa, também com o corpo da biela, são características importantes aí que eu mostro para vocês. Seguindo aqui um comparativo também, né, em termos dos canais internos de lubrificação. Então você vê uma diferença e o correto posicionamento dos canais. Isso está diretamente relacionado, esses canais, a movimentar o óleo e fazer ali como se fosse um pulmão de óleo, que ao movimentar você consegue ter a correta lubrificação. E quando você tem essas cópias, né, em termos não adequadas, né, feitas aqui sem critérios técnicos, pode ocasionar um travamento e até mesmo uma percepção que o motor vai ter uma perda de performance, porém, depois que quebra, ninguém desmonta para verificar aonde que estava o problema. Simplesmente faz uma troca. E aí, gente, compartilhando com vocês situações que muitas vezes um componente com uma diferença de preço mínima, um componente que muitas vezes não genuíno, que não passou por nenhum critério de qualidade, de desenvolvimento, simplesmente uma cópia, e uma cópia mal feita, pode gerar danos irreversíveis e também danos à vida. Estamos em um momento muito difícil, né? Estamos num momento de pandemia. E o que mais a gente precisa hoje é ter saúde para poder trabalhar, é ter condições da gente estar desenvolvendo nossas atividades, extraindo o máximo de performance do nosso equipamento. Porém, são critérios e componentes mal planejados que podem determinar, muitas vezes, a perda de uma vida. São componentes que não têm certificação, são componentes que não têm um acompanhamento do fabricante. E quando a gente tem uma perda de uma vida, como a gente está vendo essa imagem, uma imagem forte, uma imagem difícil da gente até falar, né? O desprendimento aqui do pneu de uma carreta que gerou uma vítima, eu tenho certeza que em nenhum momento o motorista, nem o dono da empresa proprietária pelo caminhão, caso seja o próprio motorista, imaginava na sua rotina de trabalho um componente do seu veículo se desprender e gerar uma vítima fatal. Isso é muito, muito difícil da gente falar, mas é o cuidado que a gente tem. Componentes de motor, componentes críticos, podem gerar danos catastróficos e falhas
subsequenciais. Então, eu peço muito a vocês terem essa atenção, porque é onde a gente precisa ter um cuidado especial e uma correta posição na hora de tomar uma definição de como vai ser o reparo. Procurem sempre uma empresa sólida, uma empresa parceira que conheça o produto. A Leon é um parceiro estratégico da Cummins, não só pela presença junto à Cummins, pela proximidade com a Cummins também, mas é onde a gente sabe que eles seguem rigorosamente todos os procedimentos e protocolos que a Cummins estabelece, né, num processo de reparação de um motor. Gostaria de agradecer a todos, né, pela disponibilidade, pelo tempo. Faltou um pouquinho daquele contato próximo quando a gente tem essas palestras presenciais, mas a gente também está num novo normal, a gente está num novo momento, e o que a gente mais quer é compartilhar informações. Eu gostaria agora, até podem retornar a imagem, compartilhar com o Diego também, e agradecer mais uma vez a Leon pela oportunidade que nos deu aqui, trouxe a Cummins aqui para estar falando um pouquinho mais sobre alguns componentes importantes e que mostram a vocês o quanto é importante trabalhar com um componente genuíno. Queria agradecer também a Axis MKT pela oportunidade aí, pelo todo o trabalho e desenvolvimento aí brilhante todo o layout, todo o desenvolvimento técnico. E eu queria deixar aqui um tempo aqui para o Diego compartilhar as perguntas que nós recebemos aí através do WhatsApp, e fico à disposição para vocês. Caso a gente, infelizmente, aqui está com o tempo um pouco corrido, vocês enviarem mais perguntas, a Leon vai estar respondendo aí com o suporte da Cummins, né, no tempo mais rápido possível. Diego, obrigado mais uma vez aí, e agradeço todo o time aí pelo empenho e pela dedicação aí nessa live. Excelente, Marcos. Muito bom. Essa apresentação ela tem bastante informação para a gente aprender, para a gente ver a importância de trabalhar muito próximo do que a fábrica determina, acompanhar, usar o produto genuíno. A gente teve várias perguntas que a gente recebeu aqui. Como o nosso tempo está um pouco restrito, eu vou selecionar uma que eu achei interessante, que é aqui do nosso seguidor, o Gilberto Anastácio. Ele perguntou se Sim. a Cummins, no Brasil, se ela já está pronta para o Euro 6. Diego, sim, nós já estamos trabalhando já de longa data no desenvolvimento das aplicações para o Euro 6, do ponto de vista não só de performance, mas também de regulamentação de emissões. A Cummins, como o maior fabricante de motores independente do mundo, busca sempre, em termos de tecnologia, estar na vanguarda, estar à frente, né, em relação a critérios, é reconhecida como um motor extremamente robusto. Então eu falo para você, a Cummins vem se preparando, já está trabalhando, temos uma série aí de motores em desenvolvimento pelo time de engenharia, e estamos caminhando aí, junto com os nossos principais parceiros, rumo ao Euro 6 aí, com um produto qualificado, né, e que atendam todas as normatizações aí. Obrigado mais uma vez aí pela pergunta, Gilberto. Legal. Muito bom. Como o Marcos mesmo falou, a gente vai selecionar e observar cada pergunta com cuidado, respondendo individualmente para os nossos seguidores, para os nossos clientes. Para quem não pôde acompanhar a live inteira, a gente vai disponibilizar, a partir de amanhã, a live na íntegra, para quem quiser assistir com mais tempo, num outro momento. E a Leon fica de portas abertas para dúvidas, para qualquer necessidade. Eu agradeço muito ao Marcos, a Cummins, pela apresentação, pela disponibilidade, pela parceria. Agradeço a Axis MKT por uma estrutura fantástica, todo o apoio que deu para a gente. E agradeço a todos vocês que assistiram a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Boa noite. Até uma próxima. Obrigado a todos aí. Sucesso. Boa noite.